Audio Jungle. Audio Jungle. Em quase 30 anos de experiência, assistimos situações familiares que refletem no desenvolvimento e na saúde emocional das crianças. Um dos pilares do nosso trabalho é a parceria entre a escola e a família. Acreditamos que ela pode fazer toda a diferença na vida escolar do estudante. Estamos sempre em busca de novas informações capazes de ampliar nossa visão para compreender as diferentes dinâmicas e estruturas familiares, pois isso nos ajuda no dia a dia escolar. Hoje, trazemos para o episódio do Honeycast um casal especialista em constelações familiares. Se você não sabe o que é isso, como eu também não sabia, permita-se conhecer. Mariana Parada é mãe do Gustavo, esposa do Bruno, empresária e apaixonada por desenvolver pessoas, casais e famílias através do conhecimento sistêmico. Bruno Guimarães é pai da Luísa, marido da Mari, mineiro, empresário na área hoteleira há mais de 22 anos, CEO na BG Participações, criador de startup de viagens e apaixonado por experiências, viagens e hotéis. E juntos, eles conduzem pessoas através do projeto Amor e Chama, Experiências e Autoconhecimento a dois. Bem-vindos, Bruno, bem-vinda, Mari, obrigada. Muito feliz de estar aqui. Por vocês terem aceito o convite, a gente fica muito feliz de poder contar com vocês. Nossa. Muito bom. Para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as leis sistêmicas, de onde que vem esses estudos, né? Porque tem aí uma história. E como que vocês começaram a estudar esse tema? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tive o contato, né, com as constelações com o cliente, né? Então, eu tinha uma questão minha, né, que eu queria olhar, tinha a ver com casamento, tinha a ver com relacionamento. E aí eu fui lá como cliente experimentar, né? Eu falo que é uma filosofia mesmo, né? A filosofia sistêmica. Tem muitas, né, confusões, às vezes, para quem está começando. Então, vou explicar o básico, né, para todo mundo entender. Mas, então, quando eu experimentei a ferramenta na prática, na minha vida, eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu já trabalhava com desenvolvimento humano há alguns anos, já estou nessa área há quase 10 anos. E quando eu tive acesso, eu falei, é essa ferramenta que eu quero para poder ter uma vida mais fluida, né? E a constelação, ela foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, né, psicoterapeuta, e ele foi percebendo essas leis nas famílias que se davam bem, as famílias que estavam em harmonia. Então, eu falo que ele realmente, ele não fundou, ele descobriu essas leis. Né, elas já atuavam, a gente querendo ou não, essas leis atuam, que é a ordem, pertencimento e equilíbrio, né? Então nós vamos falar um pouquinho, né, na prática como isso funciona, mas é uma ferramenta de ajuda para que a gente possa ter consciência do nosso sistema familiar, para que a gente possa resolver nossas questões, nossas dificuldades, tanto com filhos, dificuldades para os pais, dificuldades com doenças financeiras, de relacionamento. Então, a constelação é para que a gente possa, que a vida volte a fluir. Então, eu falo que assim, as compensações, elas fazem com que a gente olhe para o problema, só que através da causa. Então, a constelação vai nos ajudar aí na origem das nossas questões mais profundas. Legal. E tem uma questão com as organizações também, né, Bruno? Que é um pouco a sua área. É mais a minha área. Eu tive acesso às constelações através da Mari, né? Eu falo que eu sou um privilegiado e eu rapidamente também me interessei pelo tema. A gente fala sempre, né? Que a pessoa pode acreditar mais ou menos, né? Como a Mari falou, uma filosofia, e toda filosofia tem pessoas que acreditam mais ou menos, mas inevitavelmente ela está afetada, ou vamos dizer, esse campo, ele atinge a todo mundo, né? Não tem uma pessoa nesse universo, nesse mundo, que não tem uma mãe e um pai, vivo ou não, né? Nós nascemos de dois seres humanos, né? Então, é uma opção a gente querer acessar ou não. A gente até brinca como se ele ficasse lá na nuvem, sabe? E aí a gente pode acessar, mas está lá, né? E normalmente, inconscientemente, ele vai atingir. E eu fui estudar com a Mari, voltado mais para as organizações, que também existem essas leis dentro das organizações.
e depois, posteriormente, também aprofundamos mais com viés para casais e relacionamentos, né? Então, vamos contar um pouquinho para vocês aqui como que funciona. O pai e a mãe, eles exercem diferentes papéis na vida do filho, né? Vocês poderiam explicar que a relação com o pai e a relação com a mãe simboliza aí na nossa vida e como que isso pode impactar no futuro das pessoas, tanto na questão dos relacionamentos quanto no trabalho? Perfeito. A gente percebe que a função da mãe principal é proporcionar a autoestima, né, da criança e dos seus filhos. Então, como que ela faz isso? Dando incondicionalmente o afeto, né? Tem uma frase que é conhecida que é assim, ó, filho, o alimento está disponível para você, né? Desde a fase, né, de nutrição, do leite materno, a criança ter ali como capturar, né, esse amor, né? E isso é claro que vira uma metáfora mais à frente, porque é o afeto em si, né? Então é ter aquele livre acesso ao amor. Então isso faz com que a criança se sinta amada. Então esse é o papel da mãe. E aí com isso o que ela vai fazer? Ela vai aprender a servir. É como se ela pega do lado e ela vai aprender a servir, né? A trocar ali com o mundo, com as relações com outros amiguinhos, na escola. E aí tem o papel do pai, né? O papel do pai já é um papel mais da força, né? Da gente preparar os nossos filhos para o mundo, para os desafios que o mundo, né, vai trazer e que ele consiga enfrentar esse desafio e ir atrás das conquistas, né? Que todo mundo, no final de tudo, quer. E esse é um tema muito interessante, de novo, é dentro da nossa filosofia, do que a gente acredita. E não quer dizer que a mãe também não vai ter um pouco da força ou que o pai também não vai ter esse lado do afeto. Mas nas leis sistêmicas, naturalmente o pai dá essa força e naturalmente a mulher dá esse afeto, né, esse alimento. Então a gente olha com o olhar do natural. Mas em alguns momentos é claro que pode acontecer. Mas quando a gente consegue enxergar isso de uma forma natural e forte, essa presença do pai e da mãe, quando isso acontece, quem ganha são os nossos filhos ou a gente mesmo. É que é muito característico do feminino e do masculino, né? Exatamente. E o pai é aquele que ensina que a criança pode confiar e ir para o mundo. Então tem a ver com autoconfiança, né? Com a resiliência do cair, do levantar. Porque pai é muito prático, né? Eu falo que pai é o que não faz, né? Só que é um olhar importante esse não fazer. Eu tô ali de longe vendo os perigos, né? Então, vocês veem a complementariedade disso, né? Um ensina a autoestima, o outro confiar que pode ir, né? E vai. E conectando nesse tema, Jana, também é importante falar, tem um outro tema que a gente trata muito, que é a questão, aí trazendo mais um pouco para o lado do casal, do prover, né? Do papel do homem e do papel da mulher, né? E aí a gente fala muito isso, esse lado do masculino, do prover, como os nossos filhos olham a mulher, não é o prover financeiro, é o prover da gente olhar e sentir força, sentir que eu estou amparado, sabe? Que tem alguém ali que eu posso estar tranquilo, que eu estou de dentro para fora amparado naquilo, protegido. Então isso eu gosto de falar sempre também. É o papel do pai. É o papel do pai. Proteção. Legal. Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre cama compartilhada. A gente sabe a importância do vínculo, principalmente aí nos primeiros meses de vida, né? E os benefícios que essa formação saudável do vínculo tem para a criança. Só que, por outro lado, às vezes a gente ouve muito crianças de 3, 4, às vezes 5 anos que ainda continuam com um vínculo sem muita autonomia, eu diria assim, em relação aos pais. Então, às vezes, dormindo na cama dos pais, e aí quando a criança começa a crescer, acaba ficando meio impossível isso, né? Às vezes sempre um sai porque não dá muito espaço. E aí a pergunta quais os impactos disso, pensando na lei da hierarquia? E na questão da primazia do casal também, que vocês gostam, que vocês falam bastante. Então, primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que não existe certo e errado, né? Então, as famílias sempre vão poder testar, não tem uma verdade absoluta, né? Mas o que nós percebemos é que quando esse casal, né,
eles estão ali resguardando esse lugar de casal. E isso o Bert Hellinger sempre falava muito. A mulher não deixar de ser mulher, o homem não deixar de ser homem. O que acontece? Esses filhos ficam bem. Então, quando um filho sabe que tem um pai e uma mãe, que são um casal, e que eles têm o lugar deles em casal, que é um lugar sagrado, que é o quarto dos pais, os filhos ficam bem com isso. Né? E é uma ilusão a gente achar que a gente está ali tapando algum buraco, colocando essa criança no meio do casal. Então, é claro que eu entendo que tem as questões, tem as dificuldades, muitas vezes de sono e outras dificuldades, né? Medos, né? Então, quando a gente dá um lugar para isso e a gente consegue, na hierarquia, né, colocar a criança como pequena e esse casal guiando essa criança como iguais, né, e conduzindo para ter o seu próprio quarto, para ter sua própria autonomia, o que acontece? A criança ganha força. Ela fala, caramba, eu tenho pais fortes, né? Eles são grandes, eles me ajudam a sentir essa força. Então, ter pais que tenham boa gestão emocional, que busquem autoconhecimento, que busquem a visão sistêmica, vai facilitar a jornada desses filhos, né? E a primazia do casal nada mais é do que isso. Primeiro, quem chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro foi o casal, depois os filhos. E no caso de pais separados, mesmo que esses filhos tenham chegado antes dessa relação, quando são filhos de uma relação anterior, o que a gente precisa fazer? Atende à necessidade do filho, né? Tá com medo, tá precisando dar alimento, tá precisando dar afeto, vai lá, atende e volta para o seu lugar como mulher ou como homem e ocupa esse lugar, porque isso vai ser muito importante para a referência de casamento até dessa criança. E isso dá paz, né? Todos ficam bem. Então, tá dentro da hierarquia, onde os grandes estão ocupando o seu lugar, tá tendo a primazia do casal, que é a importância, né, desse casal se manter como casal, e a criança fica. O resultado disso fica bem. Faz bem para todo mundo, né? Faz bem para os filhos e faz bem para o casal. Eu gosto sempre de falar, a gente tem um exemplo real, né? Hoje a gente ensina um pouco sobre isso, mas nós viemos de uma primeira relação, onde eu tenho uma filha de 15 anos e a Mari tem o Gustavo de 10 anos e nós temos a Rafa que não nasceu, né? Então somos três filhos e 2 que convivem com a gente. Então, na primeira relação, eu particularmente vivia ao contrário, né? Deixou de lado um pouco essa primazia do casal, o olhar totalmente para a filha, que acontece em várias famílias. Eu não tinha essa maturidade que a gente tem hoje e tivemos dificuldades, né? Hoje, aprendendo um pouco mais, a gente consegue equilibrar. E um outro ponto importante, que eu saio desse papel e eu entro num novo papel que a Mari falou bem, de padrasto do Gustavo. O Gustavo vive com a gente, mora com a gente e ele tem um pai muito presente, um pai atuante, né? E como isso é na prática para nós dois, né? Nós temos os nossos momentos, a Mari dá a atenção necessária e eu, como padrasto, ocupo o meu lugar de padrasto. Eu não sou o pai do Gustavo, ele tem pai. Então, as decisões prioritárias e as maiores decisões é a Mariana com o Marcos, pai do Gustavo. Eu sou só o padrasto, né? Então, eu tenho que ocupar o meu lugar, que é até mais leve. Essa é uma mensagem legal para quem vive isso. É mais leve ser padrasto do que ser pai, né? Não quer dizer que numa necessidade extrema eu não vou atuar. Claro que eu vou. Mas, normalmente, o que eu procuro? Olha, Mariano, Gustavo é seu filho, o Marcos, ele tem pai, resolvam. O que precisar de mim como padrasto, eu estou aqui para poder Ocupando cada um seu lugar. Isso é legal. Porque deve ficar até pesado para a criança, né? Imagina ter 2 pais, 2 mães. É muito pesado. A gente fala às vezes, nossa, que maravilha, tem 2 famílias. É legal, de fato, né? Somos seres humanos, mas tudo tem um lado também de muito peso. Você falou muito bem, né? É pesado, né? Uma outra atitude comum que a gente tem acompanhado de perto, as crianças hoje estão muito espertas, né? E a gente percebe, às vezes, algumas crianças tomando decisões que elas não têm nem idade para tomar, né? Como o que comer, aonde viajar, o que vestir, muitas vezes numa idade que ela ainda não tem essa maturidade. Como que essas atitudes impactam no desenvolvimento da criança e na relação do casal quando a gente dá para a criança um lugar que não é dela? Então, por exemplo, às vezes a criança quer escolher que escola que vai estudar. É deixar de ser criança, né?
Então, é tirar da criança a infância dela, em outras palavras, é isso, né? Então, isso é a quebra da hierarquia na prática, esse exemplo que você está dando. Eu gosto muito de mostrar como uma gangorra, né? Então, assim, se essa criança está grande perante os pais, olha a posição que fica esses pais, né? Eles ficam pequenos, né? E aí, Criança. exato, e é pesado. Essa criança sente que ela tem um poder muito alto e o que ela faz? Ela usa desse poder. E ela pode querer salvar esses pais, né? Então, assim, eu falo que é por amor que elas fazem isso. Mas quem que precisa se posicionar? Esses pais. Então, a gangorra fica no lugar certo, né? Então, esses pais precisam estar grandes e essa criança ser conduzida, ser mobilizada. É como uma liderança mesmo, né? Eu conduzo o meu filho. Então, eu, como grande, sei o que é melhor para o meu pequeno. Só que os pais só conseguem fazer isso se eles estão dentro da hierarquia perante os seus próprios pais. Então, nas constelações, a gente vê o motivo disso. A raiz, né? A raiz. Tem pais que estão grandes perante os seus pais, os avós dessa criança, né? Então, o que acontece? É só uma consequência. Então, quando vem errado lá de trás essa postura, essa quebra de hierarquia, a criança vai sofrer um efeito. Né? Os descendentes vão ocupar aquele lugar que está vago, né? Então, a gente precisa acertar desde a origem. Então, uma postura muito digna, um pequeno não consegue salvar um grande. Então, o grande, ele é maior e ele dá, simplesmente. Ele não fica esperando ter de volta dos filhos. E o pequeno, o que tem que fazer? Pegar e passar adiante. Como? Estudando, né, fazendo o seu papel de estudante, de se preparar para a sua própria vida, né, de se alimentar conforme ele aprendeu em casa, que é melhor. Né? Aqui em casa nós comemos dessa forma. Esse é até um posicionamento. Aqui na nossa casa nós comemos salada. Né? Então são formas que a gente vai conduzindo aí essa criança a saber assim, eu fui ensinada dessa forma porque tem um grande me conduzindo. E isso tem um impacto, às vezes eu vejo muitas perguntas em relação à influência dos amigos, né? Na verdade, se a criança tiver isso do pai e da mãe, ela não precisa, a influência dos amigos, ela fica quase que nula. Porque os amigos são iguais, né? Então, a criança deveria brincar com os amigos, né? Então, acaba ficando o papel correto de cada um. O segredo, né, por trás das constelações é cada um ocupar o seu lugar só, né? É o posicionamento. Então, o que nós fazemos é reposicionar quem está fora de lugar. O amigo pode ser só amigo, o padrasto pode ser só padrasto, não precisa ser pai junto, né? A mãe ocupa o seu lugar de mãe. E isso a gente vai aprendendo, tá tudo certo. Acho que todos nós temos, né, nossos enroscos, nossas questões, mas eu falo assim, essas leis, elas dão pra gente uma bússola para esse posicionamento e fica fácil. Né? Então a gente sente, eu falo, caramba, no meu lugar eu sinto clareza, eu sinto poder e eu sinto conforto. Então vou seguir aqui. É isso que as leis fazem, a gente ocupar o nosso lugar. E o que é legal também em cima disso falar, eu vou trazer sempre o exemplo das famílias hoje, que são as famílias de pais separados, né? Às vezes, a criança está vivendo ali com o pai ou com a mãe, e que existe até uma certa hierarquia, mas de alguma forma, na exclusão também, ou a mãe ou o pai tenta diminuir quem não está presente, aquilo ali causa um problema também muito grande, porque no final de tudo, é o sentimento que é gerado. Esse processo vem de dentro para fora, né? Às vezes uma atitude da criança, uma forma de falar até, ela simplesmente já é o último estágio. É o que ela está sentindo, ela está botando para fora ali, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também nesse processo, né, da gente não só a exclusão, mas também de colocar um pai ou uma mãe não presente muito pequeno perante ao filho. E aí, às vezes, esse filho vai tomar uma atitude quando encontra esse pai e o pai percebe qual que é a nossa primeira reação, ou a gente quer se impor de uma forma errada, ou a gente quer compensar também a criança ou o filho de uma forma também que vai impactar nesse processo. Então, eu vejo, na minha visão, que em determinados momentos esse desafio ainda é maior. Né? Porque quando estão os dois ali, os filhos às vezes até jogam, né, com a gente, né? Sempre. E quando não estão juntos ainda tem que ter mais cuidado, né? É uma visão que eu tenho. Quando a gente fala de constelação familiar, eu acho que tem uma
relação, talvez um preconceito, de que isso tem a ver com religião. E, pelo que eu entendo, não tem nada a ver com religião, certo? Vocês podem explicar melhor essa relação para a gente? Existe sim, né? Muita gente hoje em dia chega de paraquedas, né? A constelação está cada vez mais conhecida e vê um grupo online ou presencial e vê ali às vezes os representantes que são aquelas pessoas neutras, né? Que fazem parte das constelações para mostrar ali, né? A postura interna do cliente, enfim. Então, o que acontece? Quando você olha de fora, dá a sensação, fala, puxa, mas tem um membro daquela família que já faleceu e está ali, né, deitado no chão. Então, o que acontece? Aquilo, na verdade, é a ressonância mórfica, que a gente chama, ou o campo morfogenético. Tem um nome estranho, mas podemos explicar isso como um campo de informações, que é aquilo que o Bruno trouxe, como se a gente acessasse essas informações da memória dessa família como numa nuvem, né? Então, quando a gente olha de fora, dá a impressão, né, de ser uma religião, de ser espiritismo, mas, na verdade, esse é o campo que nós estamos vivendo e a gente consegue acessar essa informação. É algo fenomenológico, isso sim, né? Tem coisas, sim, que eu falo que se a gente quiser levar para o lado científico, a gente não vai explicar. Mas o que é prático é a gente simplesmente saber que essas informações estão armazenadas e nós conseguimos acessar através das constelações. Como? Ficando neutros e sentindo, né? Então, eu falo assim, se sentir que tem algo ali para aprender, vá, né? Experimente ser representante de uma constelação e você vai simplesmente sentir esse campo, que não tem nada de mágico, né? É simplesmente ele mostrando as informações, as crenças daquele sistema familiar, de qualquer sistema. Assim como nas plantas, assim como nos animais, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, as araucárias, né? Quanto mais longa as raízes, mais alta elas crescem. Essa informação nunca se perde. Então, as próximas gerações, elas vão armazenar isso. Então, é o mesmo campo. Então, a gente explicando dessa forma, a gente vê que a constelação não tem uma religião, não é espiritismo, ela é sim uma ferramenta com fins terapêuticos. Isso sim. Sair do inconsciente para o consciente. De autoconhecimento, né? De autoconhecimento. Porque essas leis enfim, esse campo, ele age naturalmente e a gente sente inconscientemente, né? A constelação, ela vai trazer um pouco dessa consciência para você, através dessa informação, agir da melhor maneira para o seu sistema, né? É isso. O que o casal precisa fazer na prática para garantir essas 3 ordens que você comentou? Perfeito. As 3 ordens do amor é outro termo para as 3 leis sistêmicas, né? Então, na prática, o que seria, né? Se a gente quer ter um lugar, né, na vida das pessoas, no trabalho, se a criança quer ter um lugar na escola, ela quer pertencer, assim como todo ser humano. Então, a gente precisa dar um lugar a tudo e a todos. Então, primeira parte prática, né, desse casal, dessas famílias. Você quer ter um lugar? Então, dê lugar a tudo e todos. Não exclua ninguém. Tudo pertence, né? Segundo ponto, você quer ser respeitado? Então, esteja dentro da hierarquia, respeite a ordem. O que é essa ordem, para ficar claro? Eu sou pequena perante os meus pais, eu sou grande perante os meus filhos e eu sou igual perante o meu marido, né? Ou esposa, no caso dos homens. Então, é simples assim, respeite a ordem se você quer ser respeitado. E o terceiro ponto, quer ter boas trocas, quer ter equilíbrio, então dê amor livremente para o seu filho, dê amor livremente, mas também a ponto que o outro consiga devolver, que a gente não inunde o outro. Lembrando que não tem troca, né, entre pais e filhos, mas a gente precisa dar amor e ensinar essa troca, né? Então essas são as 3 leis na prática, dê amor livremente para ter equilíbrio também. E lembrando o papel da mãe, que é muito importante, a mãe transmitir essa mensagem de que, olha, o alimento está disponível. A criança vai perceber que ela, com essa, né, informação de alimento afetivo, de alimento em si também, ela está dando autoestima para essa criança, né? E para o pai, né, Bru? A força, né? A preparar, cuidar.
e que os dois dêem esse espaço também de um para o outro, né? Se a gente for falar na prática, a gente olhar para esse lado da mesma forma que a gente olha para outros da nossa vida, né? A gente cuida da saúde, a gente cuida dos filhos, a gente cuida das empresas, a gente cuida de tanta coisa, né? Então, se a gente entende que essas 3 ordens, elas atuam na nossa vida, por que não trazer isso para a nossa rotina, para estudar, para aprofundar, para criar hábitos saudáveis em cima disso, né? Conversar muito sobre esses temas. Então, o que a gente busca fazer, o que a gente orienta os casais é, primeiro passo, olhar para isso, se fizer sentido, entender um pouco mais, entendendo um pouco mais, traz para a vida, traz para a rotina do casal, a rotina para os filhos. Então, na prática, basicamente foi o que a gente fez, né? E é o que a gente tenta passar para as pessoas. Tá. E se essas ordens não são respeitadas, quais podem ser os impactos nos filhos? Dificuldades de aprendizagem, agressividade, rebeldia. Dificuldade de enfrentar os desafios da vida, sabe? Um trabalho, né? Num primeiro problema no trabalho, já desiste, né? Falta de disciplina. Falta de disciplina. Ansiedade, depressão, né? Dormir mal, né? Falta de dificuldade com sono. Tem também a questão de não saber lidar com as emoções, né? Então, quando todos têm um lugar nessa família, vem a paz, né? E a criança é fruto disso. Então, ela vai demonstrar. Eu falo que os descendentes, eles vão ocupar tudo que está faltando na família. Então, que a gente possa transmitir para eles essa harmonia, e aí eles não vão precisar dessas compensações. Tá. Vocês falaram a formação da família de vocês trouxeram a Rafa, eu estou entendendo que é um aborto, certo? Fala um pouquinho disso, Mário, que eu acho isso tão importante, porque sempre alguma família tem um histórico disso, e normalmente, até por experiência própria, a gente vive naquele momento, a gente vive um pouco a dor, né? Mas depois vem outro filho e a gente meio que, aquele assunto acaba que ficando naquele lugar, né? Lá no passado. E isso pode impactar, inclusive, o irmão que vem depois, né? Sim, todos da família. Os abortos, né? O Bert Hellinger falava, né, nas constelações, que nas constelações não existem abortos, existem filhos. Então, por quê? Porque a gente vê na prática ali as compensações. Então, é como se fosse uma exclusão de um membro da família. Então, sendo um aborto provocado ou não, a gente precisa dar um lugar, né? Dar um lugar a tudo e a todos. Então, essa criança precisa ser honrada, né? Então, como que é essa postura na prática? É como uma postura de você faz parte. É uma postura interna. A gente não precisa ficar falando, mas para os filhos, né, de uma forma bem, né, direta, eles precisam saber desse acontecimento. Ter um nome. Saber que houve uma criança, se sabe o sexo contra o sexo, se querem pôr um nome, melhor ainda. Para quê? Para tangibilizar isso. Isso gera, né, a criança às vezes não vai saber verbalizar sobre isso, mas a gente vai sentir a harmonia na casa. É como se agora sim todos têm um lugar. Então dá para a gente trazer isso de uma forma bem tangível. Às vezes um dia, um aniversário, colocar um lugar a mais na mesa, nós teríamos esse filho que não pôde nascer. E isso impacta na alma dessas crianças, né? Então, o filho que vem depois tem um impacto maior, sim, porque ele chega num sistema que passou por um luto, às vezes não vivido. Mas os outros também, né? Porque é a mesma casa, né? Então, quem precisa saber? Os filhos, e esse casal precisa carregar junto, né? Eu com o Bru, a gente teve essa experiência, né, de uma filha não nascida, que eu descobri através de uma constelação familiar. No meu caso foi um pouco diferente. Mas o mais importante aqui é o casal precisa carregar junto, né? Não dá para eu fazer o movimento sozinha. Alguém tem que começar, mas se a gente puder puxar o outro e falar, vamos aqui dar um lugar, né, para essa criança, aí sim esse movimento é completo, entende? E todos ficam bem. E eu, dentro desse movimento, até queria deixar uma mensagem também para os homens, né? Eu falo isso sempre, porque assim, a minha forma de ver, eu acho que as mulheres naturalmente são mais abertas a muitas coisas, né? A buscar autoconhecimento,
vai mais no médico, o homem é mais cabeça dura, o homem tem dificuldade de, sabe, acreditar nas coisas. A gente acredita em tanta coisa que a gente, né, não serve para nada na nossa vida. Então, se eu puder deixar uma mensagem, principalmente para os homens, independente se é a constelação familiar, se é qualquer tipo de religião, abram os corações, né, os homens, participem mais, busquem mais informação. E o tema da família, volto a dizer, queira ou não, todo mundo vem de uma família, né? Isso não tem como apagar. Queria deixar um espaço para vocês falarem rede social, né? Falar um pouquinho do trabalho de vocês, divulgar um pouquinho o projeto de vocês. Ai, que bom. Então, primeiramente, obrigada. Para a gente é muito simbólico estar numa escola falando sobre isso. É algo que eu sempre quis, porque eu sei o tanto que isso impactou a minha família, impacta outras famílias. Então, isso para mim é bem importante, para nós é bem importante. E, inclusive, o nosso projeto principal sim, né, para trazer para mais famílias, para mais casais, né, essa filosofia sistêmica. Então, a gente em breve até vai ter uma mentoria para quem quiser participar de forma online, prática, né, para essas famílias poderem também levar para dentro de casa esse conhecimento. E o perfil é marianaparada.oficial, né? A gente coloca, né, também aqui na legenda, né, na divulgação. E obrigada mais uma vez por esse espaço, né? Para a gente é um prazer. Parabéns pelo colégio, né? É sempre bom. Eu tenho uma satisfação pessoal, assim, de ir no local onde o principal objetivo ali é educar as pessoas, transformar as pessoas, e a gente precisa mais também de pessoas como vocês, né? Que têm esse propósito tão legal. Foi um prazer para a gente vir aqui. As minhas redes sociais é Bruno S. Guimarães 10. Eu falo um pouco sobre negócios também. Tudo que nós falamos aqui, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, também acontece nas empresas, né? A grande parte das empresas são empresas familiares, né? Que tem um fundador, às vezes um avô, um bisavô, avô, marido, irmãos, mesma coisa. Então, quem se interessar, também é bem legal. Podemos marcar depois de voltar, convidar o Kleber para participar, falar sobre isso. Obrigado, tá? Gente, obrigada pela presença de vocês. Acho que estudar as relações familiares e os impactos dela no desenvolvimento das crianças é muito importante dentro do ambiente escolar. Então, foi um conhecimento que está abrindo outras portas aí e outros olhares, né, para a gente aqui na escola. Então é isso, obrigada por vocês terem participado, prazerzão. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube e sigam nosso perfil no Instagram. Vocês também podem participar do ReniCast como convidados e também com pautas. Basta enviarem suas sugestões nos comentários. Obrigada e até a próxima.